Há um tempo eu publiquei aqui no canal um vídeo explicando por que eu tinha optado por pegar um iPhone 8 Plus e não um iPhone 10. Ambos saíram mais ou menos ao mesmo tempo e lá eu contava meus motivos por ter optado pelo modelo mais tradicional. Entre outras coisas, eu dizia que não achava que o iPhone 10 era uma evolução natural dos modelos anteriores. Por conta da tendência, a Apple teve que fazer aquele design com uma tela que ocupa toda a frente do dispositivo, o botão Home foi eliminado, e aí para não sucumbir a um leitor de digitais na traseira, que vai meio de encontro àqueles princípios de design na empresa, ela adotou o Face ID, quer dizer, o reconhecimento facial para destravar o telefone. E não é que o Face ID seja ruim, claro que não é, mas ele não me parece uma evolução clara e linear do leitor de impressões digitais. De repente a empresa poderia ter dado uma opção ao usuário que destravaria a tela tanto com o Face ID quanto com um leitor de digitais embutido na tela, mas essa tecnologia ainda não estava pronta naquele momento. Além disso, a ausência do botão Home na frente fez com que a Apple tivesse que adotar vários gestos para a operação do iOS. Alguns deles são super bacanas, mas outros não me parecem tão agradáveis assim. É como se é só aquilo que se tem, então vamos aprender a utilizar. E por isso eu disse que julgava que o iPhone 8 Plus me ofereceria uma experiência mais confortável no iOS. Aquele foi um vídeo mais extenso que eu estou resumindo aqui. Mas, em poucas palavras, eu disse que poderia optar por um novo design de iPhone, quer dizer, superando aquele 8 Plus, quando a Apple adotasse novas tecnologias em relação ao que a gente tinha visto no iPhone 10. De repente, inserindo um leitor de digitais na tela também. O fato é que esse ano a empresa lançou o iPhone 10S e o iPhone 10R, que não mudaram absolutamente nada em cima do iPhone 10, pelo menos não em relação àqueles pontos que eu tinha comentado. Foi um clássico ano S, quer dizer, manutenção de tudo que é externo com algumas melhorias internas. Ou seja, levando adiante aqueles argumentos que eu coloquei na época, é como se nada tivesse mudado hoje em dia e eu ainda pudesse optar por um 8 Plus em vez de um 10S ou de um 10R. Obviamente, essa é uma questão totalmente pessoal, tá, gente? Se vocês têm um iPhone 10 ou algum desses outros e estão adaptados, sem problemas, sem grilo, é realmente uma coisa particular. Fato é que esses iPhones de 2018, em minha opinião, foram meio que um marasmo, porque não introduziram muita coisa. Inclusive, lancei um vídeo com um título mais ou menos parecido com isso que eu falei agora. E esse lance parece estar se refletindo nas vendas deles. Há uns dias rolaram as notícias dizendo que a Apple estaria planejando recolocar o iPhone 10 em produção, porque com a chegada dos modelos 2018 ele tinha saído de linha, mas aí essa recolocação dele na linha de produção ajudaria a empresa a entrar em alguns mercados. E essa semana o Mac Magazine, um site brasileiro conhecido, publicou uma matéria super interessante falando da situação desses novos aparelhos, quer dizer, 10S e 10R. Em primeiro lugar, é bom frisar que, por coincidência ou não, a Apple não pretende mais divulgar os números de vendas de seus aparelhos, tanto smartphones quanto outros dispositivos. Mas o Mac Magazine mostra que, a partir desses mecanismos que contabilizam o acesso de smartphones aos sites, os modelos 2018 estão tendo uma adesão mais lenta em comparação com os que saíram no ano passado. E, aliás, esses mais antigos ainda mantêm um patamar de venda considerável nos dias de hoje. E a parte mais curiosa da matéria para mim é uma que mostra como a Apple vem alterando a forma de anunciar os novos telefones em seu site oficial. Vejam nessa imagem publicada no Twitter. Inicialmente, o anúncio do iPhone 10R era mais simples, sem muita informação. Depois, no meio da imagem, eles adicionaram uma série de informações sobre o telefone e num terceiro momento, embaixo, além da frase estendida, tem um preço gigante em um programa de trocas da Apple. Mantiveram só o link para comprar mais abaixo e, curiosamente, eles não mantiveram a identidade da marca, porque esse R deveria aparecer dentro de um quadradinho normalmente, É um indicativo de que a empresa sentiu a necessidade de tornar a comunicação um pouco mais agressiva em seu site para, digamos, chamar mais atenção. E a internet, que não perdoa, começou até a produzir uma série de memes a partir dessa imagem que eu mostrei há pouco, como se fosse uma progressão, um quarto tipo de anúncio que a Apple faria, em que ela diria, pelo amor de Deus, leve meu telefone, inclusive algumas coisas que não são publicáveis aqui neste canal. Muita gente pode dizer que eu estou publicando esse tipo de vídeo por ser hater, mas relaxem aí, viu, galera? Na verdade, eu só estou relatando
falando essa matéria que o Mac Magazine publicou, que eu achei super curiosa. Eu não me lembro de uma alteração na forma de se comunicar da Apple, pelo menos não nos tempos recentes. E vejam bem, apesar de ter dito aquilo que eu disse no começo do vídeo, que eu ainda poderia optar por um 8 Plus em vez de um 10S ou 10R, hoje em dia, talvez eu topasse pegar um 10R sim, porque foi um smartphone que me cativou por aquele lance das traseiras coloridas. A bateriazinha da câmera acabou, beleza, acabei de fazer a troca, vamos nessa. Em relação àquilo que eu estava falando, quando uma pessoa vai optar pela compra de um telefone, além de ele ser simpático, também pesam muito outros aspectos, como a usabilidade, e nisso está incluso aquele lance que eu mencionei sobre o leitor de digitais, ou de repente os gestos. Sei que isso é pessoal, mas pode pesar para outras pessoas também. Ou quem sabe, o preço, talvez seja o fator mó. O iPhone 10R é um smartphone de baixo custo, pelo menos na linha da Apple, mas custa 750 doletas, muito mais do que concorrentes de peso, como de repente um OnePlus 6T, que está na casa dos 500, ou quem sabe um Xiaomi Pocophone, que está na casa dos 300, mas também existem outros modelos conhecidos que custam consideravelmente menos do que esses 750 do 10R. Então, quem sabe, talvez, além de colocar essas mensagens desesperadas em seu site, a Apple também poderia baixar o patamar de preço do 10R para, sei lá, 699, ficaria muito mais bonito para os olhos e para o bolso de muita gente. Não vejo isso acontecendo, mas nunca diga nunca, vou ficar de olho para ver o que acontece com esses novos iPhones em 2019, já que agora, no ano em que eles foram lançados, a gente está observando esses aspectos aí. É bom frisar uma coisa, a gente fala que os iPhones novos talvez não estejam indo tão bem, mas o patamar de não estarem indo tão bem para a Apple é muito diferente do que a grande maioria das fabricantes encara, né? Tem muita empresa de Android que com certeza amaria não estar indo tão bem como a Apple está com seus novos modelos, e com certeza isso não é nenhum risco para a empresa, não existe crise, pelo menos não até o horizonte onde eu vejo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, toquem no gostei aqui embaixo, é o joinha. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, toquem em inscrever-se e depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo. É de graça, então por que não? Sigam-me nas redes sociais e a gente se vê.